Pai amado, Pai de misericórdia, é muito bom, Senhor, estar na Tua presença. Ah, Jesus é bom, como é bom beber dos Teus rios, ó Senhor Deus. Como é bom, ó Senhor Deus, ser cheios, ó Senhor Deus, desta água. Esta água purificadora, esta água curadora, esta água libertadora. Esta água, Senhor, que nos traz a paz. Ó Senhor da glória, muito obrigado, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, por este amor tão grande. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque um dia o Senhor, olhando para nós, entregou o seu próprio Filho amado Jesus Cristo naquela cruz, para levar sobre si toda a punição pelo nosso pecado. E nos dar o direito, ó Pai, de beber do teu rio, ó Senhor, de chegar à tua presença, chegar diante do trono de graça. Muito obrigado pela tua presença, Senhor, aqui no nosso meio. É promessa tua e nós cremos, ó Pai, cremos na tua palavra. E nós te dizemos muito obrigado, Senhor, porque tu estás conosco aqui nesta noite. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu santo nome, bendito seja, aleluia, aleluia, o teu santo nome. Santo, 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 o Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Santo, 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 o Senhor é o teu nome, aleluias. Glórias a ti, ó Pai, glórias, glórias, glórias ao teu santo nome. Nós te adoramos, aleluia. Ó Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Nós te adoramos, ó Jesus. Nós te adoramos, Divino Espírito Santo. E é neste poder e nesta autoridade que nós paralisamos toda a ação das trevas no nosso meio, pelo poder que é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pelo poder que é no sangue da aliança. Paralisamos toda a ação das trevas. E em nome do Senhor Jesus amarramos a força de Satanás e seus demônios que se alojaram aqui, que foram mandados contra nós, que entraram aqui, nós amarramos e acorrentamos e te dizemos: diabo, perca as forças e saia, aqui não há lugar para o mal, perca as forças e saia, pegue todo o teu mal, toda a tua perturbação, toda a tua aflição, toda a tua opressão, nós ordenamos agora: perca as forças e saia agora, bata em retirada, porque nós declaramos: santo é este lugar, aleluia, aqui não há lugar para o mal, aqui, aleluia, reina a luz. Aqui reina o nosso Senhor Jesus Cristo. Venha, Senhor, falar conosco, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós agora, fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, podemos sentar. Eu quero que nós, gostaria que abríssemos nossa Bíblia em Deuteronômio 34. O livro de Deuteronômio 34. O que o Senhor tem me tocado nesses últimos dias, e Ele sempre falou, mas Ele reforça conosco, Ele sabe da nossa necessidade de ouvir, reouvir, e de estarmos sempre cheios com a sua palavra. Deus falou muito para mim através do livro de Josué, nesse período que tivemos viajando, que eu tive ausente do meu trabalho. Deus falou muito a respeito do livro de Josué. Eu estava lendo na minha sequência da palavra de Deus, e Deus ia falando no meu coração muitas coisas. E uma das coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, como pessoas que estão aqui na terra, pessoas que estão vivendo aqui diante dos problemas e das dificuldades deste mundo, nós enfrentamos dificuldades, momentos de ansiedade, momentos de adversidade na nossa vida. Mas Deus
aquele Pai amoroso que nos ama, já nos deixa os exemplos, já nos deixa o seu conforto, já nos deixa a sua orientação, já nos deixa a sua palavra. E Deus sempre fala, sempre quando a gente está para enfrentar alguma coisa diferente, porque nós não temos domínio sobre o dia de amanhã. Nós não podemos atuar naquilo que é imponderável. Nós podemos decidir algumas coisas, mas tem coisas que são imponderáveis, que nós não temos como decidir, como agir. E aí que entra a nossa confiança em Deus, a nossa fé e a nossa certeza. Muitas pessoas vivem ansiosas, preocupadas, deprimidas, com coisas que nem aconteceram, só na expectativa de virem acontecer coisas ruins. Muitas pessoas vivem nessa expectativa, perdem a paz, entram em depressão, ficam enfermas, ficam doentes por causa disso. Mas nós, como filhos de Deus, temos alguém que é soberano sobre toda a terra e que sobre os céus Ele é Senhor. Amém? Eu estou contando isso porque estou também passando por um momento diferente na minha vida, da minha vida profissional principalmente. Eu saí de viagem, eu era funcionário de uma empresa. Voltei de viagem, sou funcionário de outra empresa. Então, é um momento diferente. E Deus já falou, olha, já vem falando, olha, isso não está na minha mão. E a empresa que eu trabalho há 31 anos, 32 anos, muitos aqui conhecem, alguns estão trabalhando juntos lá também, ou já trabalharam. Tem um colega meu aqui hoje, Ulisses, que trabalhou comigo lá na PRI, e está nos visitando hoje. Porque eu trabalho há 31 anos, a empresa tem 32, eu trabalho há 31, foi vendida. 100% dela foi vendida para um grande grupo francês, que tem no mundo inteiro. Então eu saí trabalhando numa empresa e voltei, estou em outra. Eu era um entre 600, 700 funcionários, agora eu sou um entre 64 mil funcionários. Então são coisas que você não tem como prever, que fogem do seu controle. São coisas que você não decide. Eu lembro sim que 28 anos atrás, 27 anos atrás, quando eu quis sair desta empresa, Deus falou que não era para eu sair. E eu fiquei lá. E estou lá até hoje. Né? Então Deus é soberano. Então nesse momento eu estava lendo a vida de Josué. Recebi isso, estava lá em viagem, recebi isso por e-mail. Olha, agora a PRI é outra empresa. As pessoas que mudaram tudo, as coisas são diferentes, existe uma nova diretoria, novos diretores. As coisas estão acontecendo lá amanhã, que eu estou retornando de fato. E vou acompanhar mais as coisas como vão acontecer. Aí eu estava lendo a história de Josué, e eu vi assim, Josué, antes de até saber tudo isso, eu fiquei sentindo o que ele teria sentido no momento em que Deus levou Moisés. Josué estava lá, era um auxiliar de Moisés, mas Moisés era o grande profeta de Deus. Moisés foi aquele que foi escolhido por Deus para tirar o povo, libertar o povo de Israel, tirar do Egito. Moisés é aquele que teve que encarar o povo de Deus. Tentaram apedrejá-lo, tentaram fazer várias coisas com ele, mas Moisés teve que encarar o povo de Deus, teve que interceder pelo povo de Deus para que não destruísse o povo de Deus. Moisés teve que passar por aquele mar vermelho, levar aquele povo rebelde, olhar aquele marzão assim, o povo lá já querendo apedrejar ele olhando aquele mar, Senhor, e agora? Nunca vi isso na minha vida, como é que o Senhor vai fazer? O que vai acontecer? Deus falou, marche, siga em frente, Moisés. E ele foi lá, foi caminhando, pisando na água, de repente, aquele milagre maravilhoso,
aquela ação sobrenatural de Deus, abrindo aquele mar e secando o caminho por ele de onde eles iam passar. É fácil isso? É fácil você ter esta convicção e esta fé? Por muito menos, por qualquer pocinha d'água, já estamos escorregando, já estamos reclamando. Quanto mais um mar imenso e um povo atrás querendo te caçar. Aí aqui, por que eu abri 34? A morte de Moisés. Estava lá Josué, debaixo das asas de Moisés, tranquilo, vivendo, sobre a proteção, sobre a bênção de Moisés. De repente, Moisés deixa de existir. Deus leva Moisés. Então vamos ler aqui no 34. A partir do 7. Deuteronômio 34, a partir do 7. Tinha Moisés, podemos ler juntos. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo, de todo Israel. Eu queria ler, na verdade, a partir do 5. Aqui fala assim, ó. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deus falou, Moisés não estava fraco, capengando, não estava doente, nada. Estava com vigor. É porque Deus falou, agora chegou. Sua missão está cumprida. Você não vai entrar na terra porque Deus já tinha falado que ele não iria entrar. Porque apesar de ele ser Moisés, apesar de falar com Deus face a face, Deus é justo. E ele tinha cometido desobedecido a Deus numa situação de nervoso que ele ficou, irritado que ele ficou por causa do povo de Israel. E Deus tinha mandado ele falar à pedra para que ela desse água. Ele bateu na pedra, ele já tinha batido uma vez, ele bateu a segunda vez, e a pedra tinha um significado imenso, ela tem um significado que significava Jesus. A segunda vez era para falar, não era para bater, porque Jesus só ia se entregar uma vez por todos para a nossa salvação. Ele bateu de novo, e Deus falou, então você, pela desobediência, não importa que você ficou irritado com o povo, não me interessa. Pela sua desobediência, você não vai entrar à terra de Canaã. E Deus não abriu mão disso. Moisés pediu, Deus falou, basta, não me fale mais sobre isso, Moisés. Ele não perdeu a salvação, não perdeu o seu posto, nem o seu lugar lá no céu. Mas Deus falou, não. Deus é justo, não é porque era Moisés, mas porque ele desobedeceu. Deus é imparcial. Ele não faz acepção de pessoas. E Moisés aceitou. Foi lá, viu a terra. Eu acho que até Deus deve ter voado com ele, né? Porque para conseguir ver tudo, né? Deus deve ter levado ele em espírito lá, né? Voado por toda a terra de... Aqui não fala isso, mas para ele conseguir enxergar tudo que Deus levou ele em espírito. Para conhecer toda a terra que Deus ia dar ao povo de Canaã. Bom, levou Moisés. Saiu Moisés.
ficou Josué. Eu imagino Josué, nesse momento, o que ele deve ter pensado, o que ele deve ter temido, se não deu nem um friozinho na barriga dele, naquele momento, né? Porque ele olhava aquele povo que ele já conhecia o histórico. Ele sabia que quando eles foram espiar a terra, e ele era um dos espias, os 12 espias, ele e Caleb mais 10, que foram espiar a terra, o que aconteceu? Aquele povo chegou, falou, a terra é bonita, mas nós não vamos conseguir nunca, nossos filhos vão morrer, vamos ser engolidos por aqueles povos de lá. Ele sabia como é que era o povo. Só ele e Caleb se mantiveram firmes de que eles iriam, na promessa de Deus, de que se Deus falou, ele iria cumprir, eles iriam conquistar a terra de Canaã. Josué era um daqueles que conhecia a história do povo. Conhecia a tendência do povo de se afastar de Deus, de desobedecer a Deus. Sabia das grandes dificuldades que ele teria que passar para entrar numa terra cheia de povos e reis. Como nós vamos ver que ele lutava contra várias alianças de reis do norte, alianças de reis do sul, contra Jericó. Ia ter que atravessar um rio que estava transbordando na época da cheia, que era o Rio Jordão. Pouca coisa? Muita coisa. Sabia da missão que o esperava. Então, com o exemplo de Josué, nós podemos aprender como lidar com as mudanças, com as ansiedades e com as coisas que são imponderáveis na nossa vida. Eu relacionei algumas coisas que Jesus falou, vocês não precisam abrir, eu só vou ler. No momento em que Marta estava preocupada com muitas coisas a fazer, correndo para lá e para cá, preocupada com o almoço, com o jantar, com isso, com aquilo, que Jesus estava lá vindo com seus discípulos, Maria estava aos pés de Jesus, e ela, ainda indignada com isso, chegou para Jesus e falou, Senhor, olha a minha irmã aí, manda ela me ajudar aqui, eu aqui correndo para baixo e para cima, preocupada com os meus afazeres. Jesus respondeu-lhe o Senhor para Maria, para Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte que Jesus estava falando eram os seus ensinamentos. Os seus ensinamentos. Maria escolheu a boa parte. Aprender de Jesus. Aprender as coisas de Deus. Estar perto das coisas de Deus e do próprio Jesus. Lá em Mateus, Jesus fala também, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de nós podemos dizer, não, eu vou viver um dia mais, um dia menos? Ou meio dia mais, meio dia menos, uma hora mais, uma hora menos? Qual de nós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado é medida de distância, no curso da sua vida? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Lá em Filipenses, apóstolo Paulo falando para os filipenses, a igreja muito perseguida naquela época, ele diz o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Te falta paz? Está te faltando paz por alguma razão? É porque está te faltando crer nisso que Deus falou. Está te faltando confiar nisso que Deus falou. Está te faltando se encher disso que Deus falou. Porque a paz de Deus
Não importa a situação em que nós estejamos passando, ou que tenhamos que passar, a paz de Deus é que tem que dominar o seu coração. E em Provérbios 12, 25 fala, a ansiedade no coração do homem o abate. Está abatido por causa da ansiedade? Mas a boa palavra, a palavra de Deus faz o que com o coração? Alegra. Alegra. Olha o remédio. Olha o antídoto. A ansiedade do coração do homem, está lá em Provérbios 12, 25. A ansiedade do coração do homem o abate. Faz ficar de semblante caído, triste, mau humor. Mas a boa palavra, que é o melhor antídoto para a nossa vida, diante de qualquer situação, vai te alegrar. Amém? E aí Deus dá alguns conselhos para Josué, e eu queria ler logo em Josué, logo no primeiro capítulo, que é a sequência. Depois da morte de Moisés. Alguns conselhos, algumas dicas que Deus dá, né, para o antídoto daquele momento difícil, para que ele enfrentasse aquele momento de adversidade. Perdeu o seu mentor. Moisés era mentor de Josué. Ele perdeu o seu mentor. E naquele momento, então, Deus fala algumas coisas para ele. A partir do versículo 1. Vamos ler do 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus sabia o que estava passando no coração de Josué naquele momento. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Primeiro Deus viu o coração lá de Josué, preocupado. E agora, Senhor? Será que eu vou conseguir substituir Moisés, que o Senhor falava face a face? Será que eu vou conseguir ter o mesmo desempenho bem-sucedido que Moisés teve, ao carregar todo este povo do Egito, este povo rebelde, a sustentar esse povo, liderar este povo durante 40 anos no deserto? Toda hora esse povo aprontando, toda hora reclamando, toda hora murmurando. Será, Senhor, que eu tenho condição, tenho capacidade para isso? Afinal de contas, eu nasci escravo.
Eu era escravo no Egito. Eu nasci na escravidão. Eu não era um rei, não era um guerreiro. Eu nasci como escravo lá no Egito. Será que eu vou ter condição disso? E aí Deus fala que estaria com ele. E dá para ele as dicas de como ele poderia se permanecer firme, ser forte e corajoso. É fácil falar, né? Ser forte e corajoso. Tá bom. Aí você vai caminhando lá e tem que ser forte e corajoso, tem que ser forte e corajoso. Mas Deus não falou só para ele ser forte e corajoso, mas Deus também deu qual é a estratégia, qual é o caminho para ele ser forte e corajoso. Deus mostrou a ele como ele poderia e como ele seria forte e corajoso diante de qualquer situação. E a primeira coisa que ele falou aqui para ele, nós vemos aqui no versículo: tão somente ser forte e muito corajoso, no 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Agora, para ele obedecer tudo que Moisés falou, a primeira coisa que ele tinha que saber era conhecer aquilo que Deus tinha mandado Moisés passar para o povo. Ele tinha que conhecer detalhadamente, profundamente a palavra de Deus. Não é um conhecimento superficial. Tinha umas pedras lá, Deus escreveu umas coisas lá, acho que eu não posso mentir, eu não posso fazer isso, acho que eu não posso isso. Não, ele tinha que saber exatamente o que Deus queria dele como homem e o que Deus queria da nação como povo, o que Deus espera de cada um de nós. Não era um conhecimento de passagem. Era um conhecimento profundo e forte e detalhado daquilo que Deus queria. Tanto que Deus fala assim: não cesses de falar deste livro da lei. Primeira coisa, você não cesse de falar deste livro da lei. Agora, você só pode falar de algo que você está cheio dele. Se você não está cheio, como é que você vai falar? Quando você está cheio de alguma coisa, aquilo é natural dentro de você. Quando você está interessado por um determinado assunto, você fala daquilo quase que 24 horas por dia. Quando alguma coisa te interessa, você fala daquilo a todo momento e a toda hora. Minha irmã agora está com uma história de estudo de alimentos, a Roseli. Estudo de alimentos. E ela passou um período aí nos Estados Unidos, 6 meses, e ela acho que ela só viu isso. Você vai conversar com ela hoje, ela só fala isso. Né? É isso o tempo todo. Né? Você vai na casa, coisas importantes, não estou dizendo que não são, mas ela virou um ambulante disso. Né? Porque ela se encheu com esse estudo, ela estudou, se comunicou, foi atrás desses assuntos, então ela fala constantemente sobre esses assuntos, sobre os alimentos, a importância de escolhermos o alimento. E uma coisa que nós temos visto hoje aqui, temos, através dos filmes que nós estamos passando, como a questão do alimento tem sido um instrumento aí para atingir o povo, nas mãos dos Illuminatis. E ela percebeu isso por um outro lado, né? E tem falado sobre isso. Então, quando nós nos interessamos por alguma coisa, quando você está buscando alguma coisa, você fala daquilo praticamente o tempo todo. Agora, você só vai conseguir fazer isso que Deus falou. Não cesses de falar deste livro da lei se você estiver cheio do livro da lei. Se você não estiver cheio do livro da lei, você não vai falar. Então, é natural daquele que está cheio, de que aquele que ama a palavra de Deus, falar das coisas de Deus. Lá no Salmo 1:2 fala que o prazer... Vocês não precisam abrir, eu abro aqui. No Salmo versículo 1, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes,
o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita na dia e de noite. E o homem que faz isso, né, ele diz assim, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo que ele faz será bem sucedido. Então lá fala no Salmo 2, lá no Salmo 119 também, nós vimos isso na escola bíblica hoje. Por sinal, uma das formas de nós aprendermos e nos aprofundarmos a palavra de Deus é estudar a palavra de Deus. Tem duas formas de você aproveitar aquilo que a igreja te propõe, porque uma das funções da igreja é essa, é ensinar a palavra de Deus, mas não é o suficiente, porque você também tem que fazer a sua parte pessoal de conhecimento e estudo da palavra de Deus. E uma das coisas que nós temos aqui na igreja, além dos cultos, é a escola bíblica. Perde muito a oportunidade de crescer e de se aprofundar na palavra de Deus, aquele que tem desprezado isso. A lição que a escola bíblica está estudando é uma lição maravilhosa, um livro sobre a família. Fala a família como criação de Deus, fala sobre o casamento bíblico, as bases do casamento cristão, fala a família sob ataque, conflitos na família, são temas, a infidelidade conjugal, o divórcio, educação cristã, responsabilidade dos pais, a família e a sexualidade, a necessidade e a urgência do culto no lar, a família e a escola bíblica, a família e a igreja, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Algo fundamental para os nossos dias hoje, onde a família tem sido tão atacada. Eu digo, olha, perde quem despreza essa oportunidade que a igreja dá de você ter esse ensino e se fortalecer nesse ensino. E uma das coisas que nós vimos hoje, que estamos estudando a família e a sexualidade, porque hoje, pastor Azusa, eu substituí a pastora Azusa e dei a sequência na aula, e eu sempre gosto, porque eu sempre faço uma revisão disso aqui, e eu sempre vejo a lição nossa dos jovens e aqui também. E foi lá no Salmo 119, onde ele falava assim, de que maneira, 119:9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Porque estávamos falando sobre sexualidade. E por que do jovem? Porque o jovem, ele tem todo aquele ímpeto, aquela força, onde a questão sexual ela é muito forte. Na adolescência e na juventude, onde é muito forte. Então, se o jovem, através disso que a palavra de Deus orienta, consegue vencer, qualquer um consegue vencer. Então fala assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no meu coração as tuas palavras, para poder vencer o pecado, para poder vencer as trevas, para poder vencer a ansiedade, para poder vencer o medo, para poder vencer a depressão, para poder vencer a angústia. Guardo no teu coração, no meu coração, as tuas palavras, para poder vencer o mal, para poder vencer tudo aquilo que está tirando a tua paz. Guardo no meu coração a tua palavra. Aqui está o segredo que o salmista dava para o jovem. E voltando lá em Josué, é diferente daquilo que Deus tem falado para Josué? É outra coisa que Deus está falando? Ou está falando para ele guardar no coração dele a palavra de Deus, para que ele pudesse ser forte e corajoso? Não tem outra forma de enfrentarmos as dificuldades neste mundo, de sermos fortes e corajosos, se nós não estivermos guardando plenamente, estrondosamente, a palavra de Deus no nosso coração. E ele continua, fale desta palavra o tempo todo, medite também, medite nela dia e noite. Né? Meditar na palavra de Deus, quer dizer, você mastigar a palavra de Deus.
mastigar a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, refletir na palavra de Deus, é próprio daquele que ama a palavra. Então você vai se mastigar, meditar na palavra de Deus, mastigar ela, digerir a palavra de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, recebemos aqui, mas nós não mastigamos, saímos daqui e a gente já vomita. Porque já começa a fazer um monte de coisa, já esquece aquilo que Deus falou. Muitas vezes podemos sair daqui até com compromisso. Não, agora sim, eu sei que Deus quer isso de mim, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer isso, mas isso não dura até a chegada da sua casa muitas vezes, ou não passa a noite para o outro dia. Você não mastigou, você não digeriu aquilo que Deus falou. Você falou, realmente é importante, mas aquilo não se tornou em alimento para você, não te fortaleceu em nada, porque você simplesmente não tomou ação conforme a palavra que você recebeu, não gerou atitude na sua vida. Estou falando um negócio aqui da importância de vir aos cultos, de vir à escola bíblica, tudo bem, é importante. Se você não fizer isso, se não gerar atitude na sua vida, não resolveu para nada, não digeriu. Se você não se mobilizar e reconhecer que você precisa estar cheio da palavra de Deus, para ser forte e corajoso, para enfrentar as adversidades da vida, e não fizer nada para isso, continuar segunda-feira, terça, quarta, quinta, e vem no domingo e chega esbaforido, porque tinha um monte de coisa para fazer, estava lá que nem Marta, cuidando de um monte de coisa, chega esbaforido para a igreja, senta no banco, quase desmaia. Mudou alguma coisa? Digeriu alguma coisa? Meditou alguma coisa? Não. Então Deus fala, medita para que você incorpore isso na sua vida. Você tem que incorporar isso na sua vida. Tem que gerar mudança na sua vida. Se não gerar nada, não houve, não serviu para nada. Foi para fora. E depois, você agindo dessa forma, você incorpora. Aí sim, você obedece, passa a ser, a obediência passa a ser uma coisa natural. Obedecer a palavra de Deus, obedecer as coisas de Deus, passa a ser uma coisa natural. Então, ele fala, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, obediência. Estou lendo no 8, no versículo 8, de Josué 1:8. Não cesses de falar da palavra deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, obediência. Obediência. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você se fundamentou, se sedimentou na palavra de Deus. Aí é natural que aquele que medita, que fala e que ama a palavra de Deus, é natural, passa a ser uma coisa natural, obedecer a palavra de Deus. Conversávamos também hoje na escola dominical, que há uma exploração, o mundo sempre teve esse problema, questão sexual no mundo, e as perversões, as distorções daquilo que Deus criou, e que hoje a facilidade do acesso à pornografia, ela é muito fácil. E a pornografia tem por trás um demônio terrível, que te faz você uma presa. Você se torna uma presa disso. É um vício terrível. É um demônio terrível por trás disso. Só que antigamente era difícil para a juventude isso chegar na mão. Chegava, sempre tinha um jeito, sempre tinha alguém que arrumava um jeito. Mas hoje está aí, muito fácil, através da internet. Assim como a internet também é um instrumento para você divulgar a palavra de Deus, também é um instrumento para o cão divulgar a maldição. E está muito fácil hoje. E muitos cristãos que conhecem a palavra de Deus têm sido presas do diabo.
nessas questões. E não tenha dúvida, daquilo que você joga para dentro de você, que aquilo que você joga para dentro de você, aquilo que você põe os seus olhos, vai influenciar a sua vida. Vai influenciar a sua vida. O próprio Davi, nós lemos na escola dominical, ele falou assim: eu não ponho os meus olhos sobre a injustiça. Não quero pôr os meus olhos sobre a injustiça, nada que é injusto, nada que não é de Deus, eu não vou pôr os meus olhos. Davi, rei de Israel, falava isso. Não tenha dúvida que você estacionou ali, por 1 minuto, 2 minutos que seja na televisão, seja na internet, seja na revista impressa, isso vai influenciar a sua vida. Isso vai direto para a sua alma. E isso vai influenciar a sua vida. Você vai começar a ter problema por causa disso. Vai começar a ter pensamentos por causa disso. Isso vai acabar influenciando, porque aquilo que você se enche é daquilo que você vai poder dar para fora. É como a pastora sempre fala aqui: você pega uma esponja sequinha, enche ela de água, está lá sequinha, você espreme e não tem nada, né? Está seca, não sai nada. Aí você enche ela de água, você põe numa bacia d'água, você enche ela de água, você espreme, o que sai? Água, porque ela se encheu de água. Se puser num suco de laranja, embora ninguém vai querer tomar um suco de laranja espremido numa esponja, mas se você espremer, vai sair o quê? Suco de laranja. Se puser no vinho, quando você espremer, vai sair vinho. Assim é a tua alma. Assim é você dentro de você. Aquilo que você jogar para dentro é que vai influenciar as suas atitudes, os seus atos, as suas ações. Você está vendo coisa que não deve, isso vai influenciar a sua vida. E não adianta dizer: depois eu não vou fazer, eu não vou fazer. Isso vai influenciar a sua vida. E uma hora o diabo vai te dar uma rasteira, se você continuar e não abandonar esta prática. Se você for conivente com isto, condescendente com isto, com as coisas injustas, se você tiver pondo os seus olhos e o seu tempo e colocando diante dessas coisas. Por isso que a palavra de Deus fala aqui tão claro, e Deus fala para Josué, Deus falou lá para o jovem que quer guardar puro o seu caminho, e Deus fala em várias partes da palavra de Deus, falou lá nos Salmos, que vai prosperar aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. Que vai ser bem sucedido aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, que vai conseguir vencer o pecado, que vai conseguir vencer o medo, que vai conseguir vencer a ansiedade. Aquele que medita na palavra de Deus dia e noite. No Salmo 119 e 165, a gente podia abrir lá. Cento e cinco, pastora? Ele leu o Salmo 119 inteiro aqui. 105, a pastora falou, é bem conhecido esse, e é muito bem verdadeiro. Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. E no 165... 165, 119, 165. Vamos ler. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço.
A forma, aquele corinho cai aqui, escorrega aqui, cai acolá, não está de acordo com esse salmo aqui não. O cristão que está firmado na palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, grande paz tem. E para eles não há o quê? Tropeço. Não fica tropeçando, tropicando, caindo daqui, caindo de lá. Capengando. Não fica capengando. Bom, Deus deu para Josué qual era o segredo. A receita para ele vencer a ansiedade que ele estava sentindo ali. A receita para ele conseguir cumprir as missões que Deus tinha determinado para ele. O seu trabalho, para cumprir o seu trabalho. A receita para ele realmente ser bem-sucedido e conseguir ser forte e conseguir ser corajoso. Então nós vimos que, pelo resultado que vimos na vida de Josué, nós vimos que ele seguiu realmente a dica de Deus. Ele aceitou, ele digeriu aquilo. Ele meditou naquilo, ele digeriu e provocou atitudes na sua vida. Vemos no discurso dele, quando ele já estava para morrer, nós podemos ver isso, lá em Josué 23. Vamos lá para o final de Josué agora. Passou tudo. Josué 23, o último discurso de Josué. Entre aquele primeiro Josué que nós lemos e este capítulo de Josué que nós vamos ler agora, aconteceram alguns fatos. Primeira coisa, conseguiram atravessar o Rio Jordão com o pé em seco. O Rio Jordão transbordava nas suas cabeceiras, porque era época de cheia. Deus fez uma represa nele, no início do rio, fez uma represa lá na cabeceira do rio, ele fez uma represa, a água cessou e o povo passou de pé seco lá e ainda mandou o sacerdote ficar lá no meio, né? Imagina o cara lá no meio, né? Será que essa água vem, não vem, vem, não vem? Lá no meio até o povo todo passar, aí o povo todo passou, aí depois o sacerdote saiu, aí a água voltou a correr. Ele fez essa travessia com todo o povo, que era bastante gente. Conquistou Jericó, que era uma cidade fortemente murada, amuralhada. Conquistou Jericó. Eles destruíram Ai, que era uma outra cidade também. Derrotou 5 reis dos amorreus, que quando viram o que estava acontecendo, os reis tinham muitos reis na terra de Canaã. Eles começaram a se aliar. Eles ficaram com medo. Falei, bom, o cara passa aqui, destrói Jericó, destrói Ai. Começaram a ficar com medo, começaram a se juntar, a fazer alianças para derrotar o povo de Israel, como se pudesse. Eles não sabiam que não era contra Josué que eles lutavam, mas contra o Senhor dos exércitos, contra o Deus de Israel. Quando ele lutou com os amorreus, foi quando o sol parou por quase um dia, para que a vitória fosse completa. Houve isso, hoje a ciência comprova essa diferença de tempo, né? Essa diferença de tempo. O sol parou por quase um dia. Depois Jabim foi um outro rei do norte, se aliou com outros reis para também tentar derrotar o povo judeu. Não conseguiu. Depois o rei de Jebuseu, que era o rei de Jerusalém, também se ajuliou com outros reis, tentar destruir, não conseguiu. Eu só queria ler aqui, quando Jabim se uniu, o que Deus falou no Josué 11, 1, 9. Depois a gente volta aqui. Josué 11, 1, 9. É só um dos fatos que aconteceram aqui durante a vida de Josué. A missão dele. Só para vocês verem que não era nenhuma missão fácil. Tendo Jabim
rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quirinete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos ateus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas e aos geveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Quer dizer, ele fez uma campanha enorme para pegar todos estes povos e estes reis para tentarem resistir a Israel. Saíram, no 4, saíram, pois, estes de todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como areia, que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já arretarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os seus homens de guerra com ele, veio apressadamente contra ele às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até a Misrefote Maim e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já arretou e seus carros queimou. Era uma multidão que nem a areia da praia. Olha a comparação que Deus fez. Uma multidão que nem a areia da praia. Você pode contar a areia da praia? Então não dá para contar esse exército também, que vinha contra Josué e Israel. Mas Deus falou: não tenha medo. Ele não teve medo porque ele estava cheio de Deus. Porque muita gente aqui, você fala, não tenha medo, a pessoa sai daqui batendo os joelhos, né? Não dura daqui até a porta. Por quê? Porque está vazio das coisas de Deus. E aí, voltando lá para o último discurso dele, depois, isso aqui foi só um dos exemplos das coisas que aconteceram com ele. Teve os reis do sul, teve também outros 5 reis amorreus, também foram contra ele. E no 23, que ele já ia passar o bastão também, chegou a hora dele. A hora de passar o bastão. Aí ele fala no versículo 1. Josué 23, 1. Vamos ler. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel, os seus anciões, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já estou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus, e a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até ao mar grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus os afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Ele aprendeu
aplicou e agora está ensinando para o povo, repassando a receita, repassando o segredo, repassando qual era o remédio para eles conseguirem ter a mesma vitória que ele teve durante todo este período. No 6 de novo. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para que isso continue acontecendo, é isso que ele falou, para que esta mesma situação continue se repetindo na vida de vocês. Ele fala, portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restantes destas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que a hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, quer dizer, ele iria morrer. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem uma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outras todas as ameaças, até vos destruir de sobre a terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servides a outros deuses, e os adorardes. Então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Esse era um alerta que ele dava, e o segredo que ele dava, né? Confie em Deus, continue, e você continuará a vencer os seus inimigos. Resumidamente foi isso que ele falou. Confie em Deus, e vocês vão continuar a vencer os seus inimigos. Por quê? Ele cumpriu a missão dele, ele entrou em toda a terra de Canaã, distribuiu as tribos, dividiu as tribos em todos os lugares, mas ainda faltavam alguns povos lá dentro que eles precisavam destruir. Faltavam ainda alguns povos. Então ele distribuiu a terra, mandou que eles estivessem lá e falou, agora vocês concluam e tomem posse de toda a terra e não deixem esse povo para que eles não venham contaminar vocês. Santifiquem-se. Lembre-se do que Deus já fez. Exercite-se em ser fiel a Deus. Conserve-se no temor do Senhor. Então nós vemos que tudo o que a palavra de Deus nos orienta, tudo o que ela nos fala, todo o segredo que ela nos dá, o segredo de você ser vitorioso, o segredo de você ser corajoso, o segredo de você vencer as adversidades que passam pela sua vida, de enfrentar o imponderável, aquilo que foge do seu controle, está baseado no conhecimento e no aprofundamento da palavra de Deus.
Não tem outra forma, não tem outro jeito. Se encha da palavra de Deus, para que você não caia nas ciladas do inimigo, para que você não dê ouvido às mentiras do diabo, para que você caminhe em paz e que a paz seja algo permanente e constante na sua vida, diante de qualquer situação que você esteja passando. Amém? Vamos orar. Pai amado, ó Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, pelos conselhos que o Senhor nos dá. Senhor da glória, perdoa-nos pela nossa negligência em nos aprofundarmos na Tua palavra. Muitas vezes achamos que podemos pegar por osmose através da fé dos outros. Mas o Senhor nos chama, cada um de nós, a ter um relacionamento individual e íntimo contigo. Nós não podemos desfrutar das paz dos outros se o nosso coração não estiver em paz. Nós temos que cavar a nossa própria cisterna. Nós temos que nos aprofundar, falar da Tua lei, meditar na Tua lei, declutir a Tua lei. Temos que conhecer mais e mais. Só nós mesmos, cada um de nós individualmente, vai ganhar com isso, ó Pai. Mas, ó Pai, por que é tão difícil nós mudarmos isso? Por que é tão difícil, Senhor, nós tomarmos alguma atitude para fazer algo diferente na nossa vida? Nos ajuda, Pai, ajuda cada um aqui, ó Pai, a ser forte e corajoso, e a se aprimorar na Tua palavra, a gastar tempo buscando a Tua presença, buscando a Tua face, buscando o ensino, Senhor Deus, na Tua casa, o ensino na Tua palavra. Ajuda cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a obedecermos isso que o Senhor falou, para que possamos cumprir a missão que o Senhor determinou para cada um aqui. O Senhor tem uma missão para cada um de nós. O Senhor tem uma missão para cada vida aqui, ó Pai. Se nós não agirmos como o Senhor orienta, nós não vamos conseguir cumprir. Mas se estamos aqui nesta noite, se viemos aqui, ó Pai, é porque nós temos esta preocupação. Temos a preocupação, Senhor, de Te seguir, de Te servir, de andar conforme o Senhor quer. Por isso nos ajuda, Pai, a nos fortalecermos em Ti, através do enchimento da Tua palavra, do conhecimento, do estudo e da comunhão contigo, ó Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor.